Hum. Depois tem que aprovar a Assembleia quando entrar. Tu depois fazer isso. Então, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Muito tempo sem fazer live. A pessoa quase que, pronto, fica com saudades disso, estar aqui com vocês, conversar assim pessoalmente, falar sobre alguns temas interessantes. Hoje, em particular, nós vamos conversar sobre muitas coisas. Eu vou dar aqui muitos exemplos de histórias que eu ouvi, de pessoas com quem eu conversei. E tive o cuidado de recolher alguns depoimentos de pessoas para falar. Tive o cuidado de rever algumas estatísticas sobre as famílias, essencialmente angolanas, para conversarmos sobre o assunto. Mas uma coisa que eu quero, antes da gente comece de facto a conversar sobre isso e desenvolver esse nosso assunto, é que tu te concentres, pegues um papel, uma caneta, que é para tomar notas ao longo do nosso processo de conversa e, acima de tudo, partilhes com outras pessoas. Tem um aviãozinho aí ao lado, clica naquele avião, partilha com outras pessoas, que é para a gente conversar mais sobre esse assunto, que é para a gente poder aqui pegar algumas informações que são importantes, falar sobre dinheiro, falar sobre futuro, falar sobre família. Tudo isso ainda é um enorme tabu dentro da nossa sociedade. Nós, enquanto angolanos, deixamos muitas coisas para depois, né? E temos muito complexo em falar sobre futuro, falar sobre o que é que vai ser depois de nós não estarmos mais aqui, falar sobre construção de legado, falar sobre vida como um todo. Eu costumo ensinar muitas pessoas a manejar as suas finanças pessoais e os seus investimentos ao longo do processo, mas há muita coisa que no meio de todo esse universo ainda costuma ser tabus para as pessoas. Falar sobre dinheiro, falar sobre crescimento financeiro para si e para os outros, e nós não temos não entendemos aquela diferença entre em inglês é que está muito bem definido, né? Que é being rich and being wealth, né? Fortuna e riqueza. Falar sobre construção disso de forma normal são coisas que por norma tendem a ser muito complicadas para as pessoas. Eu em particular penso, no dia que eu não estiver mais aqui, o que é que eu vou deixar para os meus? O que é que eu vou deixar para a minha família? Como é que eles vão se sentir a nível de segurança com relação à minha partida? Quantas vezes nós vemos famílias que mal se anuncia a perda do membro sénior da família, aquilo, as pessoas já nem sabem se estão a chorar porque perderam um ente querido ou porque agora o meio de subsistência da família foi-se embora. Costuma por norma ser um pânico tremendo, uma situação muito difícil de controlar, e nós africanos temos o mau hábito de não pensar no futuro. Nós confiamos muito na aleatoriedade, tá a ver? Nós ficamos confortáveis com a ideia, you only live once, as coisas vão acontecer, os problemas surgem, as coisas como essas acontecem e ponto final, e nos colocamos muitas vezes numa posição em que depois não conseguimos sair delas. Tu mesmo estás aqui a me olhar agora, a ver essa live. Quantas são as famílias que tu conheces que entraram num descalabro total quando o pai ou quando o irmão mais velho que cuidava das finanças da família e ajudava todo mundo foi-se embora? Então nós hoje queremos aqui falar de estratégias que é para a segurança financeira da tua família lá à frente. Algumas coisas às vezes as pessoas acham que são muito complicadas quando têm um nível de informação muito baixo, mas à medida que tu vais buscando informação, à medida que tu vais conhecendo de facto as pessoas e à medida que tu vais adquirindo conhecimento, tu começas a perceber que há certas coisas que podem ser resolvidas com mais facilidade. Primeiro investimento de todos em educação. Nós estamos num país onde muitas das vezes a educação é colocada em segundo, terceiro, quarto lugar. E costuma-se dizer que quanto mais ignorante, se calhar mais fácil é de governar, né? Então nós temos que olhar sempre para essa situação. O que é que nós queremos para nós enquanto indivíduos, mas além de nós mesmos, o que é que nós também queremos para as nossas famílias? Eu estive a ver uma estatística e por exemplo, a nossa taxa de desemprego em Angola é historicamente muito elevada e ronda na ordem dos 30%. Então nós vamos olhar que 30% da população angolana é desempregada. E se nós estamos a pensar na construção de futuro, na construção de património geracional, nós já olhamos para o emprego, é uma coisa importante de facto. Dessas 30 pessoas que estão desempregadas, a gente olha no dia a dia e costuma ver nas ruas e consegue verificar isso. Mas as 70% das pessoas que são empregadas, onde é que elas trabalham? Nós temos que entender que mais de 50% dos empregos gerados em Angola são empregos em zona rural, ou seja, são pessoas que não têm um salário muito acima daquilo que é o salário mínimo e as condições de vida
tendem a ser precárias. Então, quando fala de construção de empregos, muitos desses empregos são esses empregos do campo, que se calhar muitos de vocês que têm a oportunidade de estar aqui hoje a assistir essa live não os gostariam de ter, se calhar iam querer um emprego mais à vossa medida, mais à medida dos vossos sonhos, mas a verdade é que quando se olha para essa estatística de 30% de desemprego e 70% de emprego, muitos desses empregos são de facto empregos do campo. Não é desprimor a nenhum tipo de trabalho, mas quando nós trabalhamos, nós queremos que o nosso esforço seja pelo menos equivalente à nossa renda. E o problema é que estas famílias têm obviamente dificuldade às vezes de saber o que é que vão comer no próximo mês, quanto mais projetar futuro, quanto mais projetar família. Outra coisa sobre deixar coisas para os nossos parentes é nós olharmos nas principais causas de morte no nosso país, em Angola. Estatisticamente, nós temos a malária a nos liquidar mesmo bem, tipo em primeiro lugar, e depois nós temos os acidentes de aviação. Nós estamos a olhar em Angola como mais ou menos por dia há aí umas 8 a 10 mortes por acidente de aviação e mais uns 43 feridos por dia, né? Que depois não sei o que é que acabam acontecendo com essas pessoas, mas nós estamos diariamente expostos a muitos riscos. Alguns desses riscos nós conseguimos de facto controlar, mas outros nós não temos hipótese alguma de controlar. E quando nós pensamos em investir, quando nós pensamos em criar património, isso centra-se muito nessa ideia de prevenir o inesperado, né? Porque no fundo investir para criarmos património, para termos tranquilidade, é sobre nós pensarmos que, ok, a vida é aleatória. Em algum momento vai acontecer algo completamente fora do meu controle, algo que eu não vou conseguir tocar, algo que eu não vou saber me proteger, algo que vai me afetar diretamente. Então, por que eu não pensar em como eu posso resolver essas situações que são fora do meu controle e que podem acontecer? A maior parte das pessoas ignoram esses fatos, por isso é que muita gente diz, para que é que eu vou me prevenir? Para que é que eu vou investir? Para que é que eu vou poupar? Para que é que eu vou fazer um seguro e tudo mais? Todo mundo só respeita o que é um seguro e a importância disso depois do acidente já ter acontecido. Do mesmo jeito, todo mundo só sente a falta de ter uma poupança ou investimento depois que a necessidade surge. Muitas das pessoas em Angola estão extremamente endividadas e têm dívidas de altíssimos juros que são contraídas por causa de situações que podiam muito bem ser resolvidas com uma poupança. Então alguém diz, olha, eu quero, por exemplo, mobilar a minha casa, ou a minha filha vai casar, ou alguma coisa assim parecida. E em vez de ele começar a se organizar desde cedo, o que acontece é que a pessoa por si só decide, não, eu vou fazer um crédito, né? Eu vou me endividar, eu vou pegar um dinheiro para resolver esse problema pontual. Só que ele não entende das altas taxas de juros que têm esses créditos para consumo, para situações imediatas, porque nós queremos sempre gratificações instantâneas. E lá à frente essa pessoa se coloca às vezes numa bola de neve completamente desnecessária, com uma dívida enorme que não consegue pagar simplesmente por pensar em gratificação instantânea. Quantos de nós pensamos no nosso futuro? Quantos de nós pensamos, olha, eu quero construir isso lá à frente, eu quero ter isso do resultado lá à frente? Somos poucos de facto, mas é por isso que hoje nós vamos conversar sobre isso e eu quero saber de vocês, quero que vocês me digam, por exemplo, quantos parentes, como é que é constituída a vossa família. Eu quero ter essa noção. Vocês estão aqui conosco. Quantos membros é que tu tens na tua família direta? Quantas pessoas moram contigo? Quem são as pessoas por quem tu és responsável? E também partilhem comigo algum tipo de história que vocês conheçam de famílias que ficaram completamente desalinhadas, completamente desajustadas quando o cabeça, o indivíduo que providenciava para as famílias acabou por se ir embora. Eu sinto que muitos dos problemas que nós temos é porque nós não conseguimos controlar as nossas despesas. Eu sei que nós estamos sempre a falar das coisas que são clichês, mas clichê é clichê porque funciona. O Morto a dizer que ela é mãe solteira. Bem, haja mães solteiras que são mãe 2 vezes, né? São pai e mãe e tudo mais. Então são mulheres guerreiras e que precisam sim ter uma atenção especial ao seu próprio filho e à sua própria vida, porque imagina o que é tu não estás mais aqui e deixas um filho pequenininho, né? Ninguém quer, sem saber onde é que ele vai parar. E depois nós nem sequer temos lares em condições no nosso país que é para cuidarem dos nossos quando nós não mais tivermos. Estava eu a dizer que grande parte dos problemas que nós temos é porque nós temos dificuldades em controlar aquilo que são as nossas despesas em detrimento dos nossos rendimentos. E nós sempre pensamos no seguinte:
o que eu ganho é pouco demais. Eu lembro de forma pessoal que quando eu ganhava, por exemplo, 50 mil ou 100 mil, eu achava que era pouco. Mas depois, quando fui para 200, era pouco de novo. 500 era pouco, 1 milhão era pouco. E depois tu começas a perceber que se tu fores para 2, 5, 10, vai continuar sendo pouco. As pessoas têm a mania de aumentar o seu estilo de vida à medida que também aumentam o seu rendimento. Então dá a sensação que nunca chega, né? Aquilo que a gente tem nunca chega. Mas a verdade é, e em verdade vos digo, essa frase eu acho que nós ouvimos muito na igreja, os padres é que gostam muito de dizer isso, que se por exemplo o teu salário for reduzido a metade e tu chegares numa altura que tu tens o teu salário reduzido a 50%, tu não vais te suicidar, tu obviamente vais viver de acordo àquelas são as tuas possibilidades atuais. Então quando nós falamos que não é possível ajustar, não é possível poupar para o futuro, não é possível fazer nenhum tipo de sacrifício hoje pelo meu benefício futuro, nós estamos meramente a falar à toa, para ser sinceros. Porque se alguma situação surgir na nossa vida que nos obrigue de facto a tomar uma decisão contrária àquela que nós achamos que é inapropriada no momento, nós vamos conseguir sim. E muitos problemas partem do princípio que nós temos dificuldades de organizar nossas finanças. Coisas simples como fazer um budget, organizar um orçamento, por exemplo. Colocar em place, colocar no lugar a ideia de que, ok, isto é o que eu ganho, isto é o que eu preciso consumir, eu vou viver nesta ordem. Quantos de vocês, quando ouvem, por exemplo, uma live do Euclides, ou leem um livro, ou veem um documentário, decidem, não, a partir de agora eu vou começar a fazer as coisas todas certas, eu vou me organizar, eu vou ter mais resultado, isso e aquilo. Mas fazem o quê? Fazem a coisa certa por quanto tempo? Por 2 dias, por 2 dias, por 1 mês, por 2 meses, e depois no caminho acabam sempre por voltar a estaca zero. Nós somos uns autênticos procrastinadores. E o pior que nós podemos fazer enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, é procrastinar com o nosso próprio bem-estar futuro. Eu me preocupo muito. Eu moro na Europa, né? Vira e mexe, estou a viajar, estou a ir para esses países todos daqui da Europa, essencialmente aqui Portugal e tudo mais, e tu começas a ver que existe muita gente velha, e muitos deles têm que lidar com solidão e extrema pobreza. E eu me preocupo muito com isso. Eu penso, pô, quando eu for velho, quando eu for sénior, conforme eu gosto de dizer, o que é que vai ser da minha vida? Como é que eu vou andar? Com quem é que eu vou estar? Vou ter dinheiro suficiente para cuidar da minha saúde? E quando eu for, os meus, o que é que eu vou deixar? Todas essas são situações que me preocupam, porque quando nós somos jovens, primeiro nós somos arrogantes, né? Somos super arrogantes. Nós achamos que somos insubstituíveis, que vamos viver para sempre, ponto final, e é assim que vai ser, e que nós nunca vamos ter necessidade de ter ajuda de ninguém. Mas à medida que o tempo vai passando e a nossa força física vai ficando mais debilitada, se calhar nós começamos a ser mais humildes. Nós começamos a perceber que a beleza não é para sempre, que a saúde não é para sempre, que podíamos ter feito as coisas melhores que acabamos não fazendo tão bem na nossa vida e que lá à frente acabam custando. E uma pesquisa diz que as pessoas se arrependem mais de não ter sido educados financeiramente lá à frente do que propriamente ter cuidado mal da saúde, porque verdade seja dita, às vezes nós ficamos doentes e se temos dinheiro conseguimos resolver o nosso problema de saúde. É claro que também aquelas pessoas que trabalham tanto e depois ficam doentes e têm que usar o dinheiro para cuidar da saúde, mas por norma o maior arrependimento das pessoas lá no futuro é: pô, eu devia ter feito mais alguma coisa. Quantos de vocês já chegaram, tipo, têm 30 e tal, 40 anos, já estão a trabalhar 10, 12 anos ou 20 anos, e depois fazem assim uma pesquisa e dizem: pô, eu tenho essas 4 paredes aqui, às vezes nem são nossas, às vezes são arrendadas, mas fora isso, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz na minha vida? O que é que eu consegui construir de facto? Vou olhar num banco, o que é que eu tenho de dinheiro? O que é que eu tenho de investimentos? O que é que eu fiz da minha vida? E bate aquela coisa malaica no peito, né? Que nos faz pensar pô, eu errei, eu marquei passos que não devia ser. Eu faço uma coisa minha que é: eu tenho investimentos específicos para quando eu for velho. E as pessoas às vezes dizem: mas Euclides, por que é que tu investes tanto dinheiro para a tua velhice se tu és tão jovem, man? Estamos a falar com um gajo que tem 32 anos, que tu és tão jovem, por que é que tu estás a pensar nos teus 58, nos teus 60? Porque aquele vai ser o momento mais frágil da minha vida, e se eu não pensar nesse momento e tiver, por exemplo, a depender de um filho, ou de um irmão, ou de um primo, eu vou ficar à mercê da bondade dessas pessoas que vão ter as suas próprias responsabilidades. Então, dentro daquilo são os meus investimentos. Existem investimentos específicos, e normalmente eu falo até de fundos de investimentos, que eu coloco um dinheiro que eu só vou poder rever quando eu tiver a idade de reforma.
Por exemplo, aqui em Angola nós temos idade de reforma nos 60. Tu podes, por exemplo, marcar um tipo de investimento que tu só vais ter o dinheiro aos 60, ou que tu só vais ter o dinheiro aos 55, que é o mínimo, ou que tu só vais ter o dinheiro aos 50. Tu podes começar a olhar para essa perspectiva para garantir uma coisa lá à frente, porque verdade seja dita, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter que cuidar de nós, seja poupando dinheiro, seja fazendo seguros, seja investindo de forma em mercados financeiros, seja lá o que for, nós vamos ter que fazer, porque se nós formos trabalhar 30 anos e nesses 30 anos nós fomos só gastando, quando chegar lá à frente depois a Segurança Social, o que paga não serve para nada, pessoal. A Segurança Social teve um ajuste recente, mas se nós formos calcular aquilo que é a fórmula da Segurança Social e tentamos olhar para os nossos resultados, mesmo que o nosso último salário sejam 4 milhões, 5 milhões de kwanzas, a Segurança Social não nos paga mais do que 630 mil kwanzas. Nós não conseguimos fazer isso. Então lá à frente, daqui a 10 anos, se esse valor não for ajustado, porque esse ajuste demorou mais de 10 anos para ser feito, se esse ajuste não for feito de facto lá no futuro, se esse valor não for ajustado assim que está correto, será que tu vais conseguir cuidar de ti e da tua família? Pessoal, eu peço que vocês partilhem a live, tá? Põem o arroba aqui de algumas pessoas nos comentários para que elas venham e entendam aqui esse conteúdo que é fantástico. Será que tu vais conseguir cuidar da tua família lá à frente? Será que lá no futuro tu vais conseguir cuidar de ti? Então eu acho que não se preocupar com o futuro é a maior arrogância da juventude. Eu acho que o pior erro que os jovens cometem nos dias de hoje é não se preocupar com o futuro, não se preocupar com quando eu for velho, não se preocupar com quando eu não estiver mais aqui. Eu pelo menos sei que um dia que for mais velho, olhar para os meus filhos, olhar para os meus netos, eu vou pensar, pois já estão tão irresponsáveis, para se eu não deixar uma coisa para esses gajos, eu não sei o que é que vai ser da vida deles. Então cria sempre aquela ideia de nós deixamos algumas coisas para os outros, e nós enquanto africanos, nós provavelmente somos a primeira geração de africanos, eu e vocês, que vai de facto deixar algumas coisas para os seus filhos, porque do resto era tudo muito difícil, era muito sobreviver, era muito hustle e coisas desse tipo. Mas nós temos como consciência e temos aquela ideia de que, ok, nós vamos deixar algumas coisas para os nossos filhos. É claro que existem aquelas pessoas que pensam, não, eu tive struggle, eu sofri muito, esses gajos são os frescos, têm que sofrer também. Mas não é assim. Nós queremos que os filhos dos nossos filhos estejam bem, que os nossos filhos estejam bem, que os filhos dos nossos filhos estejam bem, para que o nosso nome perdure e a nossa família, por acaso, seja uma referência para sempre e não tenhamos parentes a mendigar e tudo mais. Então é importante nós olhamos não só para o nosso momento de vida hoje, mas eu acho que até é uma responsabilidade com a nossa própria família, saber que a vida de quem eu trago para esse mundo tem de ser mais fácil. E eu digo sempre, se tu não tiveres nada para deixar para o teu filho, para a tua família, para a tua mulher ou para o teu marido, um seguro de vida pode ser uma solução para isso. E nós vamos falar de seguros de vida daqui a pouco, mas eu quero falar mais com vocês, que é para vos abrir a mente com relação ao futuro, porque nós toda hora estamos muito preocupados com o nosso presente, toda hora estamos muito preocupados com o que vamos fazer hoje. Mas eu vou-vos dar um exemplo pessoal meu. Eu não sou o gajo que vocês vão encontrar nas festas mais badaladas. Eu até já nem consigo mais ficar sem dormir até as 2, 3 da manhã. Eu não sou um indivíduo que fica nas curvas, nos sítios quaisquer, a fazer quaisquer coisas, porque eu não me coloco numa situação de risco desnecessária. Eu entendo que devo fazer alguns sacrifícios em prol do meu futuro. E as pessoas me dizem, mas Euclides, então não tens equilíbrio? Não, eu não tenho equilíbrio, eu sou um empreendedor. Empreendedor não busca equilíbrio. Ou tu vais fazer uma coisa hoje em detrimento do que tu queres no futuro, ou tu não fazes nada. É difícil ter uma vida equilibrada. A vida não é de todo justa. Então, nós devemos fazer certos sacrifícios hoje para que lá à frente compense de facto. Quantas vezes eu tive em ambientes que eu saí mais cedo? Quantas vezes eu tive com ideias, né, aquelas criações de ideias de gastar muito mais do que eu podia e eu acabei não gastando. E hoje eu reflito que a maior parte das pessoas estavam comigo nessas ideias, estão brokes e eu estou extremamente bem, tá vendo? Então há alguns sacrifícios que lá no passado ou que hoje em dia nós devemos fazer em detrimento da vida que nós queremos levar lá à frente. E quando eu converso com jovens como eu, jovens como vocês e pessoas mais velhas de mim que estão aqui nessa live também, é sempre a dizer que o futuro existe para todo mundo. Se tu tens 60 anos hoje, amanhã já é também teu futuro. Porque amanhã tu vais viver uma experiência nova. Amanhã tu vais ter contato com novas coisas. Amanhã tu podes viver mais do que aquilo que tu esperas. E a estatística sempre conta a nosso favor. Porque se nós chegamos vivos até aqui e no passado provavelmente tivemos mais dificuldades do que hoje, provavelmente vamos estar vivos de novo no futuro. Então não faz sentido, enquanto indivíduos,
nós dizermos que, ah não, eu não quero nada saber disso e o futuro a Deus pertence e tudo mais e pronto, vou só fazer YOLO, you only live once, né? Conforme é a dica de muita gente. É importante que nós saibamos não só criar património, mas também proteger património. Eu sempre digo proteger património e prevenir não é só melhor do que remediar. Prevenir sai mais barato do que remediar. Eu sempre gosto de dizer isso. Por isso eu não abro mão da minha reserva de emergência. Acontece o que acontecer, se eu tiver que usar a minha reserva de emergência, eu vou voltar a montá-la porque aquilo é um seguro contra o inesperado que pode acontecer com a minha família imediata, com a minha casa, com o meu carro, com coisas que eu devo atender imediatamente. Então eu não abro mão da minha reserva de emergência, porque para mim é uma forma de proteger a mim e a minha própria família. Eu costumo sempre investir mensalmente, aqui não me falha, e se querem saber, como eu tenho sempre rendas quinzenais, eu nem sequer invisto uma vez por mês. Eu invisto 2 a 3 vezes por mês, porque à medida que vai entrando a minha renda, eu também vou investindo para garantir o meu futuro sempre. E eu tento diversificar sempre os meus investimentos, de modo a que eu possa ficar mais confortável com o que o futuro me reserva. E às vezes o futuro não é só, por exemplo, o que vai acontecer contigo naquilo que tu podes controlar, mas também naquilo que tu não podes controlar. Às vezes, por exemplo, tu dizes, olha, eu vou poupar dinheiro e vais deixar ali o dinheiro poupado único e exclusivamente numa tua conta qualquer a ordem ou a prazo em Angola com os teus kwanzas. De repente vem uma nova política no país, muda absurdamente tudo, reduzem zeros nos kwanzas e tu ficas broke outra vez. Então há muitas situações que nós não podemos controlar e eu costumo dizer que nós não devemos se calhar nos estressar com as coisas que nós não podemos controlar, mas nós podemos trabalhar naquilo que nós enquanto indivíduos podemos controlar. E são estas coisas que nós podemos controlar que eu quero falar com vocês hoje aqui. Eu vou chamar inclusive alguém que vai conversar connosco sobre algo que é importante, algo que eu faço desde muito cedo. Eu sou um indivíduo dos seguros, porque os seguros se calhar me colocaram mais dinheiro no bolso do que me tiraram ao longo da vida, e eu quero que a gente entenda um pouquinho mais sobre como é que nós podemos usar seguros para ganhar dinheiro, de facto. Como é que nós podemos usar seguros para proteger o nosso património, para proteger a nossa família, para ganhar dinheiro lá à frente, para de facto estar tranquilo e confortáveis com o que o futuro nos reserva. Então eu vou fazer aqui um convite, tá? Vou chamar agora a Cidália e até vou pedir que ela faça mesmo aqui o convite, que é para a gente poder então conversar aqui um pouquinho. Eu vou tirar isto daqui que eu não consigo ver isto muito bem. E vou chamar a Cidália. Cidália, vem aqui falar conosco. Vou fazer daqui o convite e ver como é que isso funciona para falar com a Cidália então. Cidália, vem aqui falar conosco e vem aqui nos dar uma aula que nós muito bem precisamos sobre seguros, porque pronto, estamos aqui completamente desapercebidos do que devemos fazer com as nossas próprias vidas, então acho que está na hora de entendermos aqui mais. Vou chamar aqui a Cidália, tá? E vamos conversar sobre isso. Deixa fazer aqui o convite. Deixa fazer aqui o convite, vamos ver. E vamos esperar que ela aceite, que é para conversar connosco sobre seguros e como é que nós podemos usar os seguros a nosso favor, porque é que isto é tão importante para nós e porque é que nós não devemos ignorar isso. Olá, Cidália, tudo bem contigo? Olá, Euclides. Então, como é que estás? Está tudo bem? É um prazer falar contigo. Não, prazer todo meu. Prazer todo meu. É um inúmero. Eu sei que vou aprender muito. Eu tenho sempre a investigar sobre aquilo que tu nos vais falar hoje, mas obviamente ouvindo de ti vai ser incrível e vamos absorver o máximo possível. Citália, fala-nos um pouquinho de quem és tu, o que é que tu fazes e depois sobre o que é que tu vais falar connosco hoje, por Tá favor. certo. Obrigada, Euclides, mais uma vez pelo convite. Pronto, eu sou a Cidália Otávio, sou mãe, sou esposa, profissional de seguros há 11 anos, farei 12 anos. Exatamente. Eu ouvi um bocadinho agora, no final, tu a falaste um bocadinho daquilo que é a tua mentalidade, começaste a fazer, Sim. antecipaste, não é? Começaste a ter várias ações muito cedo, isso é muito importante. Eu também tenho o mesmo racional, a mesma linha de pensamento. Fantástico. Tenho 34 anos, portanto, trabalho, como disse, há 11 anos, farei 12 anos na Sanlam, não é? É a empresa que me recebeu, me acolheu e até hoje estou nesta casa, com muito prazer, com muito orgulho. Já trabalhei em várias áreas, desde a área comercial,
e também a banca e seguros, não é? Está tudo relacionado, isso também aqui. Eu sei que tu falas muito ou pregas muito a literacia financeira e hoje também vamos falar da literacia em seguros, que eu acho que é muito importante. Fantástico. Eu acho que um anda lado a Exato. lado. Eu penso que em termos de seguros, fala-se muito mais de literacia financeira do que seguros. Sim. E eu acho que, entendo, com o começo dessa live, nós queremos aqui trilhar um caminho, queremos fazer diferente. E a Salam tem esse DNA muito jovem, nós gostamos de comunicar para os jovens também, eu acho que isso é muito importante, até porque no nosso país os jovens são a força motriz, né? Então eu acho que é essencial, são temas que tocam a cada um de nós, sendo pai, mãe ou não, mas também provedor. Então, eu penso que isso é muito importante. Nós vamos falar aqui dos seguros de vida, da importância, não é? Da necessidade. E eu penso que em termos de seguro vida incipiente aqui, em termos de penetração... Esta nossa conversa sobre seguros de vida, eu vou colocar aqui várias questões que eu tenho sobre pessoas que estão aqui comigo e também do meu pensar. Eu faço seguros de vida porque, essencialmente, eu sinto que... e eu tenho mais do que um seguro de vida, não sei se isso é bom ou se isso é mau, mas eu tenho mais do que um seguro de vida porque eu acho que o que se paga com aquilo que se pode ganhar... Eu tenho um seguro que está no intervalo, ou seja, se eu não estiver mais aqui naquele intervalo, eu tenho beneficiários, e eu tenho um seguro que é independente do time frame, né? Que quando eu não estiver mais aqui eu tenho beneficiários de todo. E depois tem aquela coisa das pessoas também dizerem que mas os seguros quem ganha são só as companhias seguradoras, principalmente os seguros de vida e tudo mais. Então eu quero que tu nos fales aqui de como é que funciona, porque é que é importante e o que é um seguro de vida essencialmente, que as pessoas pensam só, estou a segurar para quando eu morrer, ou então eu não vou morrer se estiver segurado. Então eu quero que tu fales connosco sobre o que é isso, por favor. Tá bem. Se calhar, eu vou começar por comunicar com a nossa audiência, dizer que os seguros de vida não é algo que foi criado agora. Isso já existe há séculos atrás, desde o século XVII, XVIII, já começou na antiga Roma, na Inglaterra, por isso é que tem os Lloyds, né? O mercado de Lloyds, isso acho que é muito conhecido. As pessoas, se calhar, nem sabem um bocadinho da origem, mas começou muito aí, entre troca, entre sociedades. Às vezes nós juntamos em grupo em troca de um benefício, não é? Não existia aí o fator seguro, mas efetivamente como uma instituição no seu todo, mas já se fazia essa transferência, vamos assim, digamos, porque as pessoas já pagavam por um serviço em benefício do outro. Então, aqui a importância dos seguros de vida, essencialmente, que é o que vamos abordar muito, que tem várias vertentes. O seguro de vida é muito amplo. Eu vejo que tu falaste aqui destes exemplos que são muito importantes, porque o seguro de vida é para todos. Eu acho que o seguro de vida é um ato de amor, não é? É assim que nós devemos pensar. É um ato de amor porque nós queremos deixar um legado para quando nós nos formos, não é? Deixarmos aqui para as gerações vindouras, né? Então, eu penso que quando nós fizemos aqui um seguro, é a pensar, por exemplo, eu acredito muita gente se calhar vai se identificar, só para tu teres uma ideia, por exemplo, nós na altura no World Trade Center, o seguro que foi mais acionado foi o seguro de vida. Imagino. As pessoas se calhar não têm ideia disso, mas muitas seguradoras na altura pagaram milhões, não é? Então, isso já vem... né? É verdade. E nós em Angola também queremos chegar neste nível, logicamente. Em termos, vou falar aqui do nosso contexto africano, porque a Salam tem o DNA, como eu disse, africano. E nós pensamos em nós e temos a característica de trabalhar para... não só, o seguro de vida tem a vertente não só financeira dos grandes números para as empresas, mas também do impacto social, do legado que eu falava. Porque muitas das vezes eu vejo aqui situações, principalmente porque aqui em Angola, infelizmente, só se cria a cultura de fazer seguro de vida na altura de um crédito. Quando vamos para o banco, nós só fazemos as coisas no momento que são obrigatórias, né? Exatamente, infelizmente. E é isso que nós queremos mudar. Eu acho que é o começo e eu acho que é essa literacia, educar as pessoas, conversar com os jovens, entenderem a necessidade, a importância, porque seguro é poupar. Efetivamente, é poupar. E eu penso que nós aqui, na nossa realidade, já existe essa cultura, por exemplo, de nós, quando há um funeral, um óbito
do ente querido, nós sempre criamos aqui, todo mundo contribui com alguma coisa. Exato, exato. Então, o seguro é justamente essa transferência de responsabilidade para a seguradora. É aí que entra a seguradora, não é? Nós não precisamos nos preocupar em termos financeiros, porque nós sabemos que estamos a viver tempos muito difíceis, muito complicados. E muitas vezes, quando o inesperado, porque seguro, nós, enquanto seguradora, vendemos promessa. Só na altura de sinistro é que se vê, se tem a certeza se funciona ou não. Portanto, Olha, isso aqui... eu vou dizer uma coisa, e isso pareceu-me aqui agora a mente, Cidália, não esqueças o que vais dizer. Na altura do Covid, havia tanta gente a morrer, né? E alguém agora falou aqui há pouco tempo, tanta gente a morrer e a ser enterrados daquelas formas que eram epá, institucionais, É verdade. mas houveram pessoas que, por exemplo, morreram no Covid e que o seguro de vida deles cobria esse tipo de mortes, inclusive conseguiram ser, se calhar, enterradas com mais dignidade e a família, apesar do inesperado do Covid, conseguiu beneficiar de certa forma, pelo menos para os filhos terem, para a família não passar fome, para os filhos continuarem a estudar e tudo mais. E tu estavas a falar dentro da realidade angolana, dentro daquilo que é no nosso próprio contexto, quais são as experiências que vocês têm de seguro? Os seguros de facto cobrem o suficiente para que a vida das pessoas esteja salvaguardada, para que a dignidade esteja salvaguardada? Porque eu quero muito, eu sei que tu falas pela Samlan, mas eu quero que tu faças muito isso na vertente humana, porque tu conheces a realidade e tu conheces as pessoas, tu sentes que de facto as pessoas teriam um benefício palpável nisso, que as apólices têm de facto fundos suficientes para que as pessoas vivam com dignidade e que no final podemos considerar isso um bom investimento para o angolano. Com certeza. Eu penso sim, já tivemos aqui testemunhas e várias situações. Como eu disse, nós trabalhamos muito na banca e seguros trabalha-se muito com os bancos, não é? Porque uma das garantias que os bancos pedem é o seguro de vida, né? Associado ao crédito. Portanto, isso nós já tivemos algumas experiências, vários testemunhos, inclusive um que eu acho que foi o que mexeu com todos nós na seguradora, porque geralmente quando as pessoas perdemos um ente querido, nós achamos quando o banco nos liga é porque é dívida, não é? Exato. Então, nós na Salam, por acaso, em termos de coberturas, e é isso que vamos, se calhar, depois entrar a mais pormenores, porque o seguro, como eu disse, é muito amplo. A nossa ideia aqui é criar seguro de vida para todos. Porque o bem vida é o bem mais importante e é imensurável, não é? Portanto, então aqui temos que criar seguros, ou nós temos essas soluções e estamos a desenvolver muitas outras para desde a zungueira até a pessoa de classe média alta, porque eu acho que é importante, porque todo mundo, tudo isso é bem-vinda, porque todas essas pessoas quando um familiar, um filho perde uma mãe que todos os dias batalha, que está no mercado, por exemplo, e ela dá tudo de si para a sua família, quando essa provedora morre, é um descalabro. Mesmo até para famílias que estão bem estruturadas, nós vemos o impacto que tem, não é? Porque é verdade, porque o nosso estilo de vida, o modo de viver muda automaticamente. Completamente. Portanto, é muito importante isso. E a Salam está muito focada, como eu disse, nós também nessa vertente social de ver ou trabalhar em soluções que vá à medida de todo mundo. Desde o mais pequenino até o intermédio, até a classe. Então, nós estamos muito focados em criar soluções abertas a todos, principalmente em termos do seguro de vida, não é? Não só nas outras linhas também, mas muito particularmente do vida que estamos aqui a falar agora. E eu dei esse exemplo. Por quê? Por exemplo, da senhora. E quando o banco ligou para dizer, porque nós, em termos de cobertura do crédito de vida, por exemplo, paga o valor em dívida ao banco e o remanescente é pago ao familiar. E nós sabemos que aqui na nossa realidade, muitas das vezes temos um seguro, mas não informamos aqui ao nosso cônjuge ou um familiar. Então, aquilo para a senhora foi uma boa nova, aquilo fez uma diferença enorme. Imagina, a senhora acho que não trabalhava, para ela foi algo que lhe ajudou imensamente. Mas aí também entra a literacia, porque não adianta só receber e não saber como gastar. Exato. Então, temos que percorrer aqui dois caminhos. Isso é muito importante, por isso essa educação, essas conversas têm que ser... Nós temos que aqui replicar várias vezes, em vários meios. Não, isso
Sim. Diz lá, fica à vontade, fica à vontade. Hoje, então, eu acho que aqui eu acho que é só o início, mas nós e ao longo do ano vamos lançar aqui várias outras soluções que vão de acordo a esses exemplos que eu lhe dei. E temos aqui muitos projetos em carteira que eu acho que são ações que nós todos estamos a abraçar com muito orgulho e achamos que pode-se fazer uma diferença muito grande. Mas, entretanto, temos aqui alguns handicaps, né? Yeah. Que é em termos mesmo de pagamento, porque aqui nós usamos muito o cash, por exemplo, lá fora, é mais débito direto, temos essas facilidades que nós em Angola ainda não temos, felizmente. Exato. Hoje já estamos a ter mais a criação de companhias como, pronto, não vou aqui citar nomes, mas algumas companhias de telecomunicações que já vão criando Facilitar os soluções, né? processos de pagamento. Exatamente. Então, nós aqui tendo modalidade de pagamento suficiente para a população, para acesso de todos, porque nós sabemos que temos uma população maioritariamente que não é bancarizada. Exato. Então, isso por si só já é uma dificuldade. 19 milhões de adultos, não, 19 não, 9 milhões e meio de adultos fora do sistema bancário, imagina. Imagina. Agora, imagina se essas pessoas todas aderirem ou tiverem seguro de vida e não tiverem possibilidade de pagar, por exemplo, anual. Não é? Porque todos nós recebemos um ordenado no final do mês e só conseguem consoante aquilo, não é? Não é? Exatamente. Então, aqui estamos de facto a criar parcerias para ter métodos de pagamento facilitado para a população quando nós atingimos esse público, não é? A nossa intenção é mesmo essa e porque o que é que acontece muito aqui? Infelizmente, nos outros mercados ou outras realidades, cá mesmo em África, existe um sistema integrado, onde quando alguém falece, notifica-se automaticamente e as pessoas têm conhecimento. Sim. Nós ainda, infelizmente, aqui, por isso é que seguro de vida, muitas das vezes, é muito mais fácil de adesão para instituições, porque nós sabemos que as empresas depois vão comunicar à seguradora, do que a título pessoal, individual. Não é? Nós temos uma cena, nós estamos aqui a falar de seguros de vida, mas para falar de seguros de vida é preciso falar de morte. E nós temos um enorme tabu em falar sobre morte. Exato. Nós temos esse feeling de que nós vamos ser eternos e nós não gostamos nem sequer de pensar de longe no momento em que nós vamos deixar de existir. E eu, por acaso, comecei a olhar para algumas coisas, mudei aqui para o Reino Unido, que até para morrer em Angola é uma vantagem. E eu vou te explicar por uma questão muito simples. Se tu não tens um seguro de vida aqui no Reino Unido, tu nem sequer consegues enterrar o teu parente. Porque fazer um funeral normal, de chegar e enterrar, custa aí mais do que 5, 6 mil libras para enterrar uma pessoa. Numa cidade como a minha, tu encontras 3, 5 serviços que fazem isso, extremamente caros, e as pessoas são obrigadas a cremar os seus parentes porque sai mais barato do que enterrá-los e ter um sítio para os visitar. Então é um cenário que para aqui, para essas sociedades, é quase que obrigatório. Tu recebes no correio vários seguros de vida, às vezes só serviços mesmo para fazer o funeral, tu já vais pagando ao longo da tua vida útil para lá à frente poder usufruir. E por mais difícil que seja, são conversas que devemos ter. Epa, vamos morrer, estás a ver? Não vamos estar mais aqui. Mas o pior é que a morte não é de todo horrível para quem morre, porque quem morre, morreu, já foi. Mas as pessoas que nós deixamos, tu, por exemplo, disseste que tu és mãe, tu és esposa. Então tu tens essa família direta que automaticamente conta contigo. A tua renda é importante para a tua habitação, para o teu agregado familiar. Se, por exemplo, já não estiveres aqui, claro que eu não quero que isso aconteça, quero que tu vivas até os 200 anos, isto obviamente vai afetar a tua família e muito. E é importante que as pessoas olhem para o seguro não como uma despesa, mas como um investimento. E as pessoas não conseguem perceber isso. Porque, por exemplo, no caso de um carro, que a gente faz um seguro para um carro, um automóvel, a gente vai, obviamente, ter o seguro obrigatório e depois, se tiver um acidente, é coberto, não é? Mas se não tivermos um acidente a vida toda, este dinheiro foi-se. Isso foi para prevenir algo que talvez nunca aconteça. Mas a morte é uma coisa garantida. Daí nós consideramos o seguro de vida um investimento mesmo, em que tu, se calhar, ao longo da tua vida vais contribuir uns 5, 15, 10 milhões, quem sabe, mas depois, se calhar, podes receber 60, podes receber 70. Como é que funciona esse processo a nível de contribuição? Qual é o mínimo que o indivíduo pode pagar para si ou para o casal, a pensar nos filhos? E como é que se solucionam os beneficiários dos seguros e quanto é que se paga no mínimo e no máximo em Angola para São Lã, por exemplo? Exato. Eu achei, foi muito interessante o que disseste aqui agora.
E de facto, a única certeza que nós temos mesmo é da morte. O resto não temos certeza de nada nessa vida, absolutamente nada. Portanto, em termos daquilo que são pacotes ou ofertas que nós temos a nível da Salam, nós temos, se tu reparares, eu até evitei falar aqui a palavra funeral ou morte, estou a falar vida, não é? Eu costumo Porque falar assim, que as funerárias são empreendedorismo social. é. É justamente, eu estou a ter esse cuidado em comunicar, em falar, porque eu sei que na nossa realidade é mesmo um tabu, as pessoas não querem abordar Exato. sobre isso. Mas nós temos que começar e temos que ser pioneiros, e eu acho que temos que ter essa coragem de falar, justamente porque só assim as sociedades evoluem, crescem. Por exemplo, em termos daquilo que nós estávamos a falar de preços que a Salam oferece, nós temos o seguro de vida, por exemplo, temos as que têm as coberturas mais completas, estamos a falar aqui, morte é a cobertura standard, tá? Incluso, vou assim dizer, não é, no pacote. Mas, por exemplo, para o Mais Vida, que nós chamamos Mais Vida, nós temos também a cobertura de doenças terminais, temos a cobertura de doenças crónicas, invalidez total e permanente, não é? São coberturas opcionais ou facultativas, caso o cliente assim o desejar. Mas isso é muito em função do nosso estilo de vida. Porque, como eu disse, o bem-vida nós não conseguimos mensurar, não é? A pessoa seleciona o capital que tem, e o que determina muitos seguros de vida é em função da nossa idade, não é? O capital a ser segurado e o prazo. Mas aqui a vantagem, o importante aqui, quanto mais jovem a pessoa aderir ao seguro de vida, melhor. E é isso que nós queremos fazer, é ter aqui soluções que as pessoas comecem a contribuir agora, efetivamente, não é? Como disse, nós, por exemplo, aqui em Angola, infelizmente não é uma realidade ainda, não temos muitos seguros de capitalização. Exato. Não é? Só até para poupar já é a dificuldade que é, imagina a dificuldade, porque aqui não nos interessa ter um monte de produtos, um leque de ofertas, porque oferta temos várias, não é? Nós já fizemos isso nos outros países, mas nós nos interessa é ter que vão diante das necessidades do mercado. Exato. Aquilo que de facto as pessoas precisam. E depois nós também temos isso, como eu falei, dessas coberturas associadas à idade, mas varia, e temos a opção também paga-se anual, mas temos a mensal, e estamos nessa luta e a fazer esse investimento, não é? Para termos essa funcionalidade e essa possibilidade dos nossos clientes pagarem mensal, como também temos aqui um pacote mais reduzido, que é o seguro de proteção funeral, que é efetivamente para pagar as despesas relacionadas ao funeral, não é? Que nós até inicialmente estamos aqui numa luta também de alterar o nome, porque há regiões que se identificam com o nome, outras não. Não é? Então queremos ter aqui um nome universal, que muito brevemente nós vamos lançar no mercado, e eu acho que vai ser algo que nós queremos sentir, que as pessoas se revejam naquilo. Portanto, a nível do seguro de proteção funeral que nós temos, atualmente o Tulutima, temos desde capital de 500 mil kwanzas, 1 milhão e 1 milhão e meio. Para 500 mil kwanzas, o prémio efetivamente são de 2 mil kwanzas. Isso dependendo, não é, do escalão etário, mas efetivamente, exatamente. Mas, dependendo do escalão etário, o nosso prémio mínimo é de 2 mil kwanzas, não é? Em função da idade, logicamente, aquilo também altera. Depois temos para o capital do 1 milhão de kwanzas, são os 6 mil, e temos para 1 milhão e meio, temos de 10 mil kwanzas o prémio anual. Isso eu estou a falar anual. Anual. Anual, não estou a falar aqui do prémio que a pessoa vai pagar mensal. Quer dizer, mesmo que tu vivas mais 30 anos, depois morras, só vais contribuir 300 mil, né? E vais receber 1 milhão e meio. Exatamente. Okay. Exatamente. Então, o prémio anual, imagina, 2 mil kwanzas, eu acho que é acessível a todo mundo. Exato. É o preço, fantástico. Não é? É um investimento que vale a pena, fantástico. Não é pelo o desgaste que é para, imagina, um familiar, tu teres a tua última morada condigna, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Acho que até vou começar a ligar aqui para uns amigos meus para mandar os documentos deles, vou já começar a fazer 2 mil kwanzas para eles, pá. Os gajos estão a precisar, estão a andar muito. É verdade, porque às vezes é um dinheiro que é gasto em outras coisas, outras futilidades, vou assim dizer, bens supérfluos, e nós, prontos, que vá, é um valor tão irrisório que não faz sentido as pessoas não terem. E é assim que deve ser. Nas outras realidades também é assim que começou. Em todos os países africanos que nós, e vários, eu já, por exemplo, tive em outros, né, porque a Salam é um grupo pan-africano, e notou-se aí, desde o médico, a enfermeira, o professor, o segurança,
todo mundo tem um seguro de vida, Não. não é? Isso é a primeira preocupação de qualquer pessoa, até porque nós, por exemplo, temos pessoas cá que, por exemplo, são jovens que, porque nós no seguro de vida tu pode ser tomador de várias apólices, ou seja, podes pagar para seguro de várias Várias pessoas, mas não pessoas, pode ser exato. diretamente o beneficiário. Exato. O beneficiário, porque as pessoas também têm que perceber que seguro de vida não é herança. O seguro de vida, as pessoas é que nomeiam, em que indicam quem É o desejam que beneficiário. sejam os Ok. beneficiários, exatamente. Não precisa Então, ser um só, podem ser múltiplos beneficiários. exatamente, múltiplos, Ok. exatamente. Eu sei que, por exemplo, aqui na nossa cultura é muito comum há homens que têm mais que uma mulher, por exemplo, e põem as duas como as beneficiárias, né? Epa, Então aí já pelo menos evita. há equilíbrio. Portanto, não há limitações. Aqui nós mesmo, a intenção nós queremos é massificar porque, é como eu disse, nós queremos providenciar seguro de vida para todos. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a mensagem que nós queremos aqui, enquanto colaboradora da Salame, que eu disse, é ter esse impacto nas pessoas. Era muito interessante, seria muito interessante. Eu, por exemplo, tive a minha formação em alguns países africanos e lá já no médio, não é? Já se abordava sobre seguros, não é? Exato. Sobre a importância dos seguros. Quando há um incêndio, quando há uma morte, quando há um sinistro automóvel, isso já se aborda, já está na base. Sabe o que Então, eu de penso? forma natural, as pessoas já fazem Já na idade fazem isso. adulta. Parece que as pessoas valorizam mais coisas como o telemóvel, porque as pessoas hoje em dia fazem seguros de telemóvel em Angola. Já se faz isso na Sunland também, não é? Acho Sim, que sim, 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 sim. Nós então, as pessoas, garantimos por isso. exemplo, elas asseguram um telemóvel, e Pois, eu também tenho seguro de telemóvel, mas também tenho seguro de vida, e elas decidem não pagar uma quantia completamente mínima para um seguro de vida, para um seguro de funeral. Para um seguro... Quer dizer, tu preferes assegurar um bem completamente material e perecível exatamente. e não pensar, perecível não, desculpa, e facilmente destruído, e não pensar na tua vida que eu estou bem maior, que tu no Exatamente. longo prazo vais poder usar isso para o teu benefício, para teres uma morada justa e inclusive para beneficiar a tua família. Eu acho que nós precisamos é de começar a criar uma cultura. E se calhar se for demasiado agressivo pensares num seguro de vida para ti, começares por assegurar os outros bens que tu achas que são mais importantes do que a tua vida. Mas depois quando pensar, o que é mais importante que a tua vida? Nada. Nada. Exatamente. Então, Exatamente. eu vou fazer um seguro da minha casa, eu vou fazer um seguro do meu automóvel, mas então se eu tiver um acidente, eu morro. O automóvel está assegurado, eu não. É Quer dizer, justamente quer isso. dizer, ok, vão devolver um carro novo, talvez, não é? Mas e eu, É. que sou o indivíduo que estava dentro desse carro, não vou ter um benefício de, por exemplo, se eu ficar inválido, se eu não conseguir mais trabalhar, se eu não conseguir produzir efetivamente conforme produzia antes. Eu acho que isso são coisas que nós devemos, de facto, pensar e devemos conversar muito para fazer as pessoas entenderem a necessidade de que isso traz para as pessoas. Mas se pudermos falar de números, não sei se conseguimos falar de números atualmente para o nosso mercado. Tu disseste que as contribuições até são mínimas para aqueles seguros de óbito e coisas dessas, semelhantes a isso, mas se eu tiver um seguro de vida hoje, imagina eu tenho 32 anos, quero fazer um seguro, vou deixar a minha esposa ou filho como beneficiário. O que é que eles ganham e em quanto tempo? Se eu morrer daqui a 10 anos, eles estão assegurados? Ou eu preciso morrer? É sacanagem, né? Ou precisa ser no intervalo maior de mais idade para que ele tenha benefício? Tem carência que nesses planos de saúde, como é que funciona na prática para uma pessoa que não entende e que diz, eu vou fazer um seguro hoje, eu se calhar vou pagar um ano já, ou 2 ou 3, porque eu acho que eu posso pagar isso, mas e se eu já não estiver aqui? Se eu ficar inválido, eu recebo o benefício imediatamente? Como é que funciona isso? E qual é o valor do benefício para as famílias, né? Para as pessoas que ficam? Pois. Como eu referi, aqui há três componentes muito importantes que determinam o seguro de vida, que é a idade, 32 anos? Já dei o exatamente, o capital que vai selecionar, imagino se for 50 milhões de kwanzas, né? Vou Ok, assim, dar um a exemplo, pessoa na em altura função. do seguro já seleciona o capital que ela quer Exatamente. que o beneficiário receba. Exato, porque o que acontece? O seguro de vida é sempre associado ao estilo de vida, ao capital, à Exato, capacidade que a pessoa tem de pagar, exato. não é? Efetivamente, porque há quem pode contratar um seguro, vou dar exemplo, com um capital de 15 milhões de kwanzas, não é?
Isso em caso de morte, porque nós, eu acho que é comum em todas, a maior parte das companhias de seguros cá em Angola, como eu disse, nós não Sim. temos seguros de capitalização, porque é muito, e se algumas tiveram, ou acho que descontinuaram, mesmo Exato. até a nível de mercados que estejam mais maduros em relação ao nosso, eu acho que fez o exercício contrário. As pessoas começaram a criar soluções mais simples para depois, então, nós criamos aqui soluções mais sofisticadas, vou Exato. chamar assim, né? Porque tem que haver essa educação, tem que se criar a cultura primeiro, não é? Para as pessoas aderirem, para perceberem a necessidade e depois aí nós vamos desenvolver o hábito de fazer, não, vou agregar aqui mais uma cobertura, vou pôr mais essa. Mas aqui em termos práticos, vou dar o exemplo aqui que pediu, vamos assim, ser práticos, por exemplo, quero um seguro com capital de 15 milhões de kwanzas, 34 anos, né? Estou assim a fazer contas por alto, não é? Porque isso é mesmo muito em função, como eu disse, são cálculos que estou a fazer aqui, mas para as pessoas terem uma percepção do preço, não é? Do impacto que tem, não é? Eu acho que as pessoas olhamos muito pelo preço e não, de facto, os benefícios, não é? Mas pronto, essa é a realidade. Mas se for um indivíduo, por exemplo, 34 anos, estou aqui a fazer já os cálculos, estou a falar contigo, mas estou a calcular, Sim. né? 34 anos com um prazo assim um prazo de 20 anos, eu estou aqui a pôr de forma muito aleatória, mas, por exemplo, mensalmente pode pagar 6 mil kwanzas. Ok. Tu estás a pagar um valor que tu até não faz absolutamente se calhar 6 muita vezes 12, diferença. não é? Exato, É a contribuição em 12 meses, exatamente. E depois no final Então é tens um muito em função benefício. disso. Eu sei que as pessoas às vezes dizem, mas o dinheiro lá no futuro vai desvalorizar, mas pronto, é melhor ter do que não ter nada, né? Vamos olhar Exatamente. para essa perspectiva. Tu entendes que o seguro, e é por isso que tu disseste, seguro não é uma herança, não é? Então nós Exato. vamos olhar na perspectiva de que nós devemos desconsiderar todo e qualquer outro investimento que façamos para a nossa própria família só porque nós estamos a ter um seguro de vida. Exato. O seguro de vida provavelmente vai cobrir as coisas essenciais e se calhar em economias mais estáveis, onde tu tens uma inflação anual de 2%, isso lá à frente vai continuar a ser um valor considerável. Mas também ninguém sabe qual é o futuro de Angola, Exato. então tu não vais deixar por de isso te é que eu assegurar falei da nessa questão dos seguros perspectiva. de capitalização. Exato. É muito difícil de fazer, porque às vezes quando acontecem essas situações, essas crises, a inflação, isso afeta totalmente aquilo que é o prémio e benefício depois no final. Não é? Porque existem, por exemplo, vários seguros que são associados, por exemplo, a contas poupança. Os bancos têm muito esse tipo de solução, não é? Mas depois fundo para o seguro da própria família, um trust, né? Conforme costuma-se fazer. Exatamente, exatamente. Mas nós aqui estamos a começar a fazer mesmo esse caminho devagar. E eu acho que isso é que é muito importante. As pessoas quererem, entenderem a necessidade. O seguro de proteção e funeral cobre as despesas relacionadas ao óbito, não é? Que nós sabemos que muitas vezes essa é a dificuldade, não é? Como eu lhe disse, há tantas incertezas agora, não só agora, isso já vem de há muito tempo, mas cada vez mais a vida está tão complicada que às vezes em momentos tão inesperados surgem essas situações e se dependemos de terceiros ou segundo é um bocadinho complicado. Então, eu penso aqui a necessidade, nós começamos a pensar mais na continuidade da nossa família, porque nós quando vamos, nós temos que ter essa responsabilidade de saber o que é que eu quero deixar para os meus filhos. Eu não gostaria de deixar os meus filhos numa condição difícil, não é? Porque eu sei que depois, só a minha perda já é insubstituível. Agora, imagine mais essa parte financeira, não é? Então, essa componente aqui, se nós não agregarmos, não tivermos preparados, não se criar essa base, esse alicerce, então aí mesmo há rupturas de várias famílias, nós vemos aí vários exemplos, e é isso que nós devemos evitar. Quer Eu dizer, acho estão a que deixar dívidas para as famílias, né? Quer dizer, é verdade. tu estás ali, as pessoas ainda contribuem para ti, são sacana, e depois vão descobrir que tu deixaste um monte de dívidas claro, prejudicas a família toda. Nós estamos aqui já quase na reta final dessa nossa live de hoje. Eu vou pedir a vocês que têm questões para fazer aqui a Cidália, que vocês coloquem aqui nesse ponto de interrogaçãozinho, nessa caixinha, e nós nos próximos 10 minutos vamos responder todas as vossas questões, mas só vamos responder as questões que estiverem na caixinha. Então é essencial que vocês coloquem ali nesse ponto de interrogaçãozinho, nessa caixinha, todas aquelas são as vossas questões. Tem aqui uma questão que eu vou popular aqui, não consigo popular aqui por alguma razão, mas ela diz: os preços do seguro ainda
ainda são inacessíveis para muitos. O que podes fazer para inverter esse quadro? Epá, pelo que nós falamos aqui, tu tens seguros até 2.000 kwanzas, então isso já não é verdade. Eu acho que é o desconhecimento mesmo. As pessoas, Sim. eu acho que falta, é isso que nós temos, exemplos práticos. As pessoas, nós ouvimos muito de ouvir dizer, não é na prática. Infelizmente tem muito essa cultura. Eu ouvi dizer que seguro de vida é muito caro, não. E na prática não funciona assim. Nós já falamos que por um capital de 500 mil kwanzas temos aqui preços de 2.000, não é? E eu acho que isso por si, para as despesas de funeral, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Então, apenas nós, eu acho que depois o Alcides depois vai partilhar aqui, não sei como é que pode funcionar, mas nós temos vários pontos de vendas, agências na Sanlam, e até se calhar deixo à disposição o meu e-mail, o meu contacto, para fazerem as questões necessárias, os esclarecimentos que puderem. Nós temos vários pontos de venda espalhados em vários shoppings por Luanda, temos algumas agências também em algumas províncias. Então, tudo que é questão onde as pessoas quiserem ter mais esclarecimento, mais entendimento sobre seguro, porque eu sei que temos aqui um tempo um pouco limitado, nós podemos falar dessas soluções. Então, acho que é muito importante. O seguro de vida, para mim, é muito face-to-face, é venda direta. Eu tenho que conversar É muito diferente do automóvel, que por si só já vende. Por exemplo, aqui é obrigatório o automóvel. Nós temos aqui... Mas sabe que eu também vou deixar uma crítica a vocês enquanto empresa, sabes, né? Por quê? Porque nós vemos várias vezes, e nós vemos aqui fora, e se calhar esse hábito é antigo, dos vendedores serem chaves para os negócios de seguros. E nós não temos em Angola pessoas a baterem a nossa porta a nos venderem seguros. Eu não sei se é porque se calhar não há cultura das pessoas comprarem seguros e talvez não sejam muito bem recebidos, mas é trabalho do vendedor encontrar mecanismos e ter treinamento para vender. Eu acho que empresas como vocês, seguradoras, deviam bater a porta das pessoas e dizer, olha, nós temos isso é uma vantagem para ti, e vender os seguros porta a porta, porque essa informação não chega a muita gente, essa informação não passa na TV, essa informação não é obrigatória, então não é compulsória, tipo seguro automóvel. Então eu acho que enquanto empresa, e eu acho que vocês, a nível daquilo que é a missão, né? que é obviamente A ajudar a visão... população e a visão, mas também a nível de negócio mesmo, vocês iam ter um retorno muito maior do que vocês têm atualmente. Se em vez das pessoas buscarem por vocês, vocês buscarem mais pelas pessoas, que é montar times de vendas, para ir, porque às vezes ninguém chegou à minha porta, estás a ver? Às vezes até se baterem à minha porta e me disserem um seguro de vida funciona desse tipo, o teu agregado familiar é assim, é desse jeito, isso vai te proteger contra invalidez, contra isso, contra aquilo, talvez nós tivéssemos mais pessoas dentro disso e essa conversa fosse tornar uma conversa mais comum no seio das famílias, porque a informação de facto iria chegar às pessoas. Então eu acho que deixo aqui uma dica, Samlan, contratar vendedores. E claro, vendedores só recebem por comissão, então não tem custo associado além do treinamento. E levar essas pessoas para a rua, que é para baterem a porta da minha avó, da minha mãe, da minha tia, do meu primo, e dizerem, olha, os seguros funcionam desse jeito e isso deve acontecer. Eu acho que não é só na visão de negócio, mas até na visão social, porque nós sabemos o quão problemático é difundir uma informação de qualidade em Angola. E se calhar isso haveria de ajudar muito nós a chegarmos aos resultados pretendidos, tá? E tem mais aqui uma questão para ti, que é, existe algum seguro de proteção de trabalho contra despedimento? Sim, temos o seguro de... que é o seguro de... o termo em inglês é retrenchment, mas é o despedimento em massa. Né? Isso, a maior parte temos algumas... Isso é opcional, é facultativo, mas temos sim essa cobertura disponível. E só cobre quando for um despedimento coletivo. Se for, por exemplo, uma justa causa, não, né? Porque não tem como, também, senão nós não ponto... faturamos, não é assim. Porque a ideia aqui... desculpe, só um minuto, desculpe. Tranquilo, fica à vontade. Ok, não, é que eu estou a ver, as pessoas estão a mandar mensagem para o meu outro telefone, estão a pedir o meu contacto de telefone. Não sei, depois, se calhar, aqui no final. Vamos dar o contacto da empresa, tá? Porque a cidade tem família, casada, é para ligar só seguros, faz favor. Não vamos cortar aqui as mãos de vocês, tá? Mas estavas a dizer, Cidade, desse seguro contra o despedimento. Eu lembro-me quando fosse hoje, estamos a falar 6, 7 anos atrás, eu trabalhava como engenheiro de petróleos numa multinacional em Angola e houve um despedimento em massa. E muitas dessas pessoas foram despedidas na altura. Houve um, não, houve 3, houve 4. E muitas dessas pessoas
não conseguiram emprego, alguns deles, durante 2, 3, 4 anos e ficaram em situações muito, muito, muito difíceis, porque apesar de terem sido remunerados na altura, né, por causa desse despedimento coletivo, muitos tomaram mais decisões de investimento com o dinheiro que receberam, porque, sabes, nós não tínhamos muita instrução naquela altura, muita gente, e era, Pois. se calhar, pegar no dinheiro todo, comprar um iate, não fazer o seguro do iate e partir o iate 2 semanas depois e está tudo lixado. E muita gente perdeu muito dinheiro que tinha e por também não ter esse tipo de seguros, de despedimentos e não ter informação e não ter instrução, ficou com a família extremamente desestruturada e, acabou tendo muitos problemas. Outra pergunta para ti é, Eu quis só normalmente... rapidinho, Sim, desculpa. sim. Eu quero pegar na senda que referiu aqui da crítica que fez a Salame e até gostei muito bem, obrigada. Porque eu acho que é muito importante isso. Eu sei que em outras realidades aqui os seguros é como se fosse o evangelho, as pessoas batem a porta, mas aqui nós temos a dificuldade, e muitas dessas companhias, em outras realidades, trabalham com agentes, Exato. não é? Nós na Salam temos também nossos agentes exclusivos e para o ramo vida nós também muito brevemente vamos ter. E até é bom falar sobre isso, porque, e se calhar até numa outra conversa também podemos abordar sobre isso, porque é uma oportunidade aqui de trabalho Do para os trabalho, jovens. exato. Exatamente. Mas nós temos aqui um fenómeno, as pessoas querem muito imediatismo, e então não se preocupam, de facto, nas vendas, porque os nossos agentes é em função da comissão, não é? Quanto mais tu venderes, Sim, sim. vais receber uma comissão. Se não produz, Não nós não recebe. temos. Exatamente, essa é a lógica. Então é importante as pessoas estarem cientes dos desafios que é ser comercial, não é? Exato. E difundir essa informação. Mas nós estamos sim nesse processo, temos para o nosso, porque como sabe, temos ramo vida e não vida. No ramo não vida nós já temos isso e no ramo vida nós teremos muito brevemente. Vão ter várias pessoas a bater à porta. Eu sei que às vezes isso também é uma preocupação por causa dos assaltos. As pessoas às vezes não recebem bem, né? Essa é uma questão. Mas se estiver muito bem identificado É o que é que da é. Salam, Sim, sim. sim, Sim. não tem problema. Mas eu acho muito bem e até muito obrigada pela sugestão que deixou aí. Imagino a questão que eu estava a colocar. Eu disse, normalmente o que se exclui dos seguros de saúde, não sei se tu consegues entender a pergunta, eu não consegui, Não. mas talvez tu. A pergunta foi normalmente o que se exclui dos seguros de saúde. Acho que ela quer De dizer vida. que. Não, ela está a falar de saúde. Ela perguntou de Pois, saúde. aí é outro. Pois As é pessoas tendem a outra coisa. confundir um pouco. Exato. Sim, infelizmente, eu sei, as pessoas tendem a confundir, por isso é que é importante termos essas conversas. Seguro de saúde cobre despesas de saúde, não é? Até chamamos de doenças, não Exato. é? Isso que é diário. Agora, o vida, mesmo em caso de morte e das outras coberturas que eu mencionei, que são opcionais, essas aí sim. Agora, o saúde é muito específico, também tem as suas variantes, não é? Nós, a nível da Salam, da companhia, nós vendemos para instituições, empresas, infelizmente não temos ainda para particulares, mas empresas com no mínimo 10 colaboradores, e falava do despedimento coletivo, nós também pagamos prestações até 6 meses. Até 6 vezes de salário. Pois, porque nós entendemos que é o período mínimo que as pessoas até encontrar um novo trabalho conseguem Não, é recuperar. fantástico. E nós, enquanto educadores financeiros, nós recomendamos uma reserva de emergência de 6 meses. Então, talvez, se tu não consegues fazer uma reserva de emergência para cobrir despedimento, é claro que emergência pode ser qualquer outra coisa além de despedimento, mas se for viável tu fazeres uma contribuição para assegurar o despedimento e outra reserva para outras coisas inesperadas, como reparações em casa ou qualquer problema que possa surgir, tens ali uma opção neste tipo de seguro para cobrir algo que talvez seja importante. Eu achei isso fantástico, de facto. Tá? E depois tenho só vim dizer que a doutora Cidália esclareceu todas as minhas dúvidas. É uma querida. Que bom, que bom. Essa é a nossa intenção, é termos aqui, e seria bom nós tendermos essas conversas com mais jovens para perceberem na profundidade, às vezes que o seguro é uma coisa simples. Nós temos aqui um projeto que vamos fazer aqui com alguns jovens que vai ser interessante.
Então, esperem aí por novidades do lado Não, da fantástico. Salma. Nós estamos aqui dispostos a ouvir de vocês obviamente, a colaborar para que isso se expanda e que as pessoas tenham muito mais informações no geral. Porque nós já temos tantos problemas É e verdade. todos os problemas que nós conseguimos prevenir ou evitar ou se calhar conseguir resolver quando eles forem acontecer, porque muitos deles, como por exemplo a morte, são completamente inevitáveis, né? No final, pelo menos. Então, ter aqui essa informação e falar com as pessoas sobre o assunto é de facto algo que faz muita diferença. Cidade, eu não sei se queres deixar aqui um último feedback, queres deixar aqui um último conselho, o que é que tu queres passar às pessoas, jovens, séniores, mais novos e tudo mais, o que é que tu podes deixar como última palavra para as pessoas antes do nosso próximo encontro? Portanto, se calhar eu vou deixar como última palavra para os jovens. Eu acho que estamos a falar aqui para um público muito jovem, devem ter pais, mães também, Sim, sobre o legado, sobre a importância do que aquilo que nós queremos deixar para os nossos familiares, para os nossos, a continuidade da nossa família. Eu acho que isso é muito importante. E para os jovens apelar a pesquisarem mais, a informarem-se, porque às vezes as pessoas, por desconhecimento, não fazem muita coisa. Então, acho que as pessoas também, logicamente, às vezes a informação não está disponível e nós queremos mesmo estar a trabalhar mais próximo dos jovens para terem acesso a essa informação e acho que o canal digital nos traz isso, essa proximidade, não é? E nós já falamos que é mesmo estreitar isso, porque eu acho que quanto mais jovem, e Angola é um país muito jovem, extremamente jovem. maioritariamente. Então, eu acho que é muito importante, eu apelo mesmo a todos, eu acho que seguro de vida, como eu disse, é para todos, não é aqui elitista, o seguro de vida é para todo mundo. Eu acho que já fiz essa demonstração que tem desde o preço para a zungueira, nós pensamos em todo mundo. Eu acho que nós, quando fizemos aqui o nosso research, o nosso estudo do mercado, vimos que há oportunidade em Angola. Felizmente é um país que tem muito potencial. Então, eu acho que nós, angolanos, devemos investir mais no nosso país e prevenir, não é? Eu Fantástico. acho que seguro aqui a palavra-chave é poupar, nós poupar, quando eu digo poupar, na vertente dos seguros de vida e nos outros também, porque somente, infelizmente, as pessoas aqui é uma realidade, só quando há sinistros é que nos lembramos de ter seguros. Então, vamos inverter esse quadro. Fantástico. Olha, obrigado, Cidália. Muito obrigado pela tua presença e obrigado a todos que estiveram connosco. Eu também vou deixar aqui uma última palavra. Seguro de vida devia mesmo ser obrigatório. Então, como ninguém está a nos obrigar, vamos obrigar nós mesmos e fazer isso. Outra coisa que eu achei muito pontual enquanto empreendedor, e aqui nós falamos com um público muito empreendedor, é o seguro, por exemplo, contra os despedimentos coletivos. Nós sabemos que o nosso mercado é extremamente instável, existe muita coisa que nós não conseguimos prever, principalmente dependendo do nicho em que estamos, e uma forma de assegurar aqueles que trabalham connosco e que colaboram diretamente para o nosso desempenho enquanto negócio é, por exemplo, ter esse seguro contra despedimentos coletivos, que eu também achei super interessante e acho que devia ser difundido para o seio de empreendedores, essencialmente para os empreendedores do negócio de risco, dos mercados de risco, desses negócios mais voláteis, de acordo com aquilo que é o mercado. Então eu super estou satisfeito com a nossa conversa de hoje, Cidália. Um abraço enorme para ti, muito Muito obrigado, bom. tá? Muito obrigada, Euclides. Tá. Tchau, Obrigada. Obrigada. pessoal. Vamos deixar a live gravada na minha página, na página da Samlam também, e vocês podem assistir lá a qualquer altura. Um abraço para vocês e tchau, tchau. Tchau.